escutando a gente, que trabalha lá na representação lá em Brasília. Acionou, né? Já. Aí o Luiz tinha tentado falar com você, não sei se você lembra, acho que foi em 2022, tá, que eu estava com a rádio online, né? Sim. Aí o Luiz tentou o contato contigo, então hoje a gente está realizando também o RN Esporte aqui, realizando aí de te receber, né? Como eu falei, né? Uma grande satisfação, uma alegria te receber. A gente está ao vivo pelo site, né, de áudio e vídeo, e também na frequência da paz, aí 104,9, e contar um pouco da história, né, da sua história, né, que é merecedor aí de destaque realmente, e contar essa participação, né, nas Olimpíadas, né, acho que a gente estava falando aqui, são 2 amapaenses, né, o Venilton e você, né, Isso. que fizeram esse feito maravilhoso aí para o estado do Amapá. Mas iniciar nosso bate-papo aí, eu li um pouquinho, né, a respeito. Aquele teve um momento lá que você se frustrou aqui no Amapá e procurou novos ares aí para continuar e realizar esse sonho da natação. Foi isso já? Na verdade, acho que não acredito que a palavra seja frustração, né? Sim. Até mesmo porque para um atleta de alto rendimento não existe a palavra frustração, né? Certo. Até mesmo que você faz toda uma boa projeção, um calendário ali e tal, e acontece coisas. Então você tira o melhor disso tudo, vê onde errou, né, e segue. Na verdade, a gente sempre busca estar perto dos melhores, né? Porque se a gente está perto dos melhores, nós vamos melhorar também, né? Então a gente busca novas referências, apesar de que o técnico que eu escolhi em São Paulo, eu já tinha viajado através de seleção brasileira com ele, já conheci o trabalho dele e tudo mais. Então, mas antes de sair do Amapá, você já tinha essas convocações para a seleção brasileira? Não. A minha primeira convocação foi no momento que eu me mudei para Brasília, entre 2000 e 2001, né? E aí logo em seguida eu fiz minha primeira competição internacional, que chamava Copa Latina, que foi na Espanha, né? E aí a gente ficou em 3º lugar no revezamento, então... Mas tem um ponto aí que eu saí de Macapá de uma forma de treinamento e ir para Brasília com 3 semanas se adaptar a um novo treinamento. É impossível. Competir logo em Exato, seguida. é impossível. Então o técnico viu que não tinha condições de fazer essa modificação, até mesmo porque era uma disparidade muito grande. As referências de treino aqui no estado e referência de treino fora daqui, né? Então ele disse, bora fazer uma manutenção e vai do jeito que tu tá. Certo. Então eu fui, a gente ficou em 3º no revezamento lá, na Copa Latina. Quando voltou, a gente foi feito toda uma programação, eu tive que aprender a treinar, aprender novas técnicas de treino, tive que aprender muita coisa. Deu um reset. Literalmente foi um reset. Literalmente foi um reset. Você começou bem cedo, né, com a natação, que te inspirou para iniciar? Eu comecei cedo, sim, porque eu não gostava de fazer a educação física na escola, né? Então a irmã da minha mãe, a Adis, ela era diretora da piscina olímpica na época. Olha só. E aí, coincidentemente, tinha as vagas, eu me inscrevi nas vagas e vim desde a escolinha até... Desde os 6 anos? Desde os 6 anos. Desde 6 anos de idade. Então o início foi lá na piscina olímpica também. Foi lá na piscina olímpica. A piscina olímpica tem muita história bacana para contar, né? Uma piscina que já revelou grandes personalidades. Eu não sei se você já tomou conhecimento, tinha uma competição aqui no Amapá muitos anos atrás, essa travessia aqui. De um lado para o outro. Já escutou a história? Histórias dela. Eu vou trazer essa história aqui. Ainda tem um aí que eu vou procurá-lo, né? E para trazer e contar um pouquinho dessa história. Se eu não me engano, aí dá 20 e poucos quilômetros, né? De um lado para o outro. Então, e fora, né, a correnteza, fora tudo isso, esse grau de dificuldade aí que tem, as pessoas, e era uma competição super concorrida, havia gente de fora, mas isso há muitos anos atrás mesmo, muitos anos atrás. Eu acho que antes da década de 80, eu acho. Inclusive, há uns anos atrás, acho que acredito 2 anos atrás mais ou menos, fizeram uma homenagem, né, e contaram um pouco da história, até mesmo da história do Capitão Euclides, né? Capitão Euclides. Que foi um cara muito ousado, se a gente olha para olhar assim, a história, foi um cara muito ousado. Ele era o técnico, nutricionista, ele era tudo. Né? E ele foi com os atletas para Belém, para competição e tal, e o filho dele veio, né? Sim. O filho dele veio aqui e ele contou um pouco da história também. Bem interessante. É super interessante isso, né? Ontem a gente estava no bate-papo aqui com o Tênis de Mesa e o pai da Alice, né, tem um projeto social dentro da casa dele e incentivou primeiro o filho, né, que é o mais velho, e depois ela,
estão despontando aí numa qualidade muito grande, né, de alto nível mesmo, jogando de alto nível. E eu quero dizer assim, que sempre tem que ter uma pessoa, né, tem que ter um louco, né, a gente estava falando ontem aqui, né, sempre tem que ter um louco para dar o primeiro passo, né? Por exemplo, ele viu o Capitão Euclides, né, que era um todo, né? Era um todo, e aí foi abrir o batia o escanteio, né? Corria para cabecear. Fazia o gol e defendia. Né? Ainda defendia. Exato. Mas é muito importante isso. E você como um desbravador disso, né? O que te... na hora da mudança, né, entre Macapá e Brasília, né, teve uma consulta, teve uma convocação, um convite, como é que foi? Ou você decidiu realmente largar tudo aqui e correr para lá para tentar essa carreira? É que na verdade foi o seguinte, no ano anterior ao nível lá para Brasília, eu fui para várias competições durante o ano. Então no início do ano eu decidi assim que eu ia ganhar todas as competições do ano. Simplesmente eu vou para todas as competições e vou ganhar. E foi o que aconteceu. E aí eu fui para um campeonato brasileiro em Porto Alegre. E aí eu nadava 3 provas lá, e aí nesse meio tempo tinha a Copa do Mundo de natação, onde ele corre vários países, hoje foi reduzido bastante a quantidade de países que é visitado, mas só que lá eu visitava vários países, então era uma competição de piscina de 25 metros, que a gente chama de competição de piscina curta, e aí eu fui para Porto Alegre, eu ganhei a prova de 50 livres, 100 livres, ainda fiquei em segundo no 100 borboleta, que não era uma prova que eu nadava com muita eficiência, mas eu nadava. E aí quando terminou a competição, e aí eu fui chamado, digamos assim, para ir para o Rio de Janeiro. Eu ia nadar a Copa do Mundo como convidado. Certo? Só que quando chegou lá, todo mundo já tinha muitos anos de seleção, e eu nada com nada, e aí na minha primeira prova... Chegou uma mapaense, chegou uma mapaense, assim, aí na minha primeira prova, que foi 50 livres, eu fiquei em quarto. Aí o pessoal falou assim, caramba, quem é esse cara? Aí tem umas histórias aí e tal, que eu acho que é um pouco interessante falar. Sim, com certeza. Foi onde eu fiz o meu primeiro exame antidoping, né, que foi justamente nessa competição, mas não foi uma questão de sorteio em si. Né? Alguns atletas, alguém se reuniu e fizeram pressão mesmo para saber quem eu era. Né? E foi onde eu fiz o meu primeiro exame antidoping, tudo, mas não foi por escolha não, foi por pressão dos outros. Pressão já? Exato. E aí, coincidentemente, isso ficou marcando por muitos anos na minha cabeça, e coincidentemente, a mesma pessoa que fez o exame antidoping em mim, ele foi ser meu fisiologista em Brasília. E aí, conversando com ele, um belo dia eu fiz a seguinte pergunta, me esclarece uma coisa, eu só quero que você me diga, naquele dia que eu fiz o exame antidoping, assim, 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 não me escolheram, né? Fizeram uma comissão, eu falei, ele se foi, ele disse, eu fui contra. Né? Só que muita gente fazendo, então ele teve que mais mudar nada. Puro açaí. Puro açaí. Eu digo que o nosso açaí é diferente do açaí lá, o pessoal toma o sorvete de açaí, aqui a gente toma, né? Exato. O puro mesmo. E assim, é interessante porque quando o pessoal causa um impacto, né? Aí você do nada aparece, né? Vindo. De quem é, né? Vindo do Amapá, quer dizer, isso causa surpresa. E até mesmo porque nesse campeonato brasileiro tinha um atleta que tinha nadado uma competição antes, que era lá do Rio Grande do Sul, e ele tinha ganhado, acho que foi o Gustavo, não me recordo na época, então ele era a grande sensação do campeonato brasileiro. Né? Então ele era o dono da casa. Sim. Aí veio um cara lá do norte que atravessou o país inteiro. Literalmente. E dominou lá. Agora, outra coisa interessante a gente tem quando a gente vai quando tem uma competição, tem a congresso técnico, onde você tira atleta, põe atleta, né? Faz ali as discussões necessárias ali e tudo mais. E aí eu fui com o técnico e disse assim, cara, eu não vou voltar pro hotel, eu vou contigo pro congresso técnico. Só que chegou lá, era um churrasco tradicional do Rio Grande do Sul. Eu comi churrasco no almoço a tarde inteira, a parte da manhã, só que 4 horas da tarde, 3, 4 horas, começava a competição. E aí eu só fui churrasco. Aí o pessoal... Tava uns 3 quilos mais gordo, mais pesado, quer dizer. E aí o pessoal, todo mundo olhando assim, tá? Quando chegou lá, ganhei as 2 provas e fiquei em segundo na prova. Imagina se não tivesse o churrasco. O cara passou, todo mundo, esse cara passou ontem, começou o meu churrasco, a manhã inteira, a tarde inteira. Como é que pula na piscina? Isso é pra provar que
esse estômago aí não é só açaí, né? O churrasco também ganha. Então são várias histórias assim, muito inusitadas, sabe? Mas isso faz parte, né, da construção realmente, né, de tudo que te levou, né, a chegar aonde você chegou. Um pouquinho dessa relação que você teve aí com os maiores, né, pessoas muito grandes mesmo da natação brasileira, né, reconhecida a nível mundial, né. Como é que foi essa relação? Como é que chegou o Amapaense lá junto desses caras aí para formar depois uma seleção brasileira? Como é que foi isso aí? Foi assim, eu me mudei para Brasília, fui participar da competição internacional, Copa Latina e a partir daquele momento que eu voltei para o Brasil, a gente começou a fazer umas programações, até mesmo porque eu tinha que aprender a treinar, né, aprender novas técnicas de treino, de braçada, de virada, de saída, de respiração, ou seja, eu tive que aprender a nadar. Sim, aprendeu. Né? E a partir desse momento foi feito parâmetros, foi feito cronogramas para te atingir o objetivo. Então o primeiro objetivo sendo que tinha mais ou menos 1 ano e meio para o Pan-Americano, que era no ano seguinte. Né? 1 ano e meio, mais ou menos, 3 meses, eu não me recordo agora. E aí o meu técnico falou assim, ó, a gente vai fazer isso aqui. Beleza, a primeira vez deu errado. Não deu muito certo. Mas deu resultado, mas não era o que a gente esperava. Refaz tudo de novo, aí aí isso incluía o treinamento, a alimentação, o peso, o percentual de gordura, a questão da reação do meu organismo durante o treino, se ele recuperava mais rápido ou mais lento, o quanto de carga de treino eu aguentava. Então aí foi fazendo assim, foi feito todo um processo aí até chegar. E aí eu competia com 87 quilos, 26 quilos com X% de gordura, eu não tinha força. Estava bem treinado, mas não tinha força. Aí mais pesado e com menos gordura, não tinha flutuação, eu ficava muito baixo. E aí vai para um lado, vai para o outro, aí faz exame, vê como é que está o organismo, e vai para um lado, vai para o outro, até que conseguiram chegar. Reconstruíram já, depois. Exato, aí conseguiram chegar num fator ali determinante, que era 97 quilos e 7% de gordura, eu tinha que estar pronto para eu estar ali no ponto, né? Sim. Até 91 dava, mas se tivesse 90, 90.1, 90.2 ali já estava ideal. Para tua altura, né? 1,93 isso? 1,93. 1,93, né? Quase 94, 94, 93. Tá no meio termo. Né? E aí você, depois de todo esse processo, né? Aí você começou as competições? Aí lá em Brasília mesmo teve o Campeonato Brasileiro, que era a primeira seletiva. Wilson Nelson. Isso. Lá no... Outro foi para um clube específico? Não, eu treinava, na verdade era assim, eu era filiado pela Euclides Rodrigues Clube na época aqui em Macapá, mas eu treinava fora. Eu só treinava fora. Sim. Entendeu? Então eu tinha ajuda de custo do Estado, né, mas eu treinava fora. Tinha esse incentivo do Estado? Tinha. Eu era federado ao clube do Estado, mas treinava fora. Certo. E lá fora eu não era vinculado a clube nenhum. A clube nenhum. Eu só usava o espaço, que era a ADB. Sim. Só usava o espaço lá em Brasília. Então quando eu tinha competições internas lá em Brasília mesmo, eu me competia pela ADB. Mas competições a nível nacional não. Eu tinha que competir pelo meu clube de origem mesmo, onde eu era federado. Lá eu era convidado e aí o pessoal até falava que eu já era de casa e já nem questionava mais, né? Sim, sim. Mas aí foi bem receptivo. Nas competições mais importantes era representando o Amapá, realmente. E aí, como a gente estava falando, né, todo esse processo de reconstrução, a participação lá nesse treinamento lá em Brasília, mas as competições nacionais e internacionais é que te aproximou mais da seleção brasileira. Na verdade, foi as conquistas, né? Primeiro a gente traçou um planejamento para conseguir uma vaga no revezamento que é para o Pan-Americano no ano seguinte. Né? Isso de um ano para o outro já? Isso, já correndo assim. Sim. E aí, competição em Brasília e tudo, eu tinha feito o 4º tempo do revezamento ali na prova de 100 livros, eu estava com o 4º tempo, só que eu tinha outras seletivas, não era garantida. Então eu peguei ali, a competição acabou no domingo, terça-feira eu já estava treinando de novo. Aí foi nessa ocasião aí que eu tive a oportunidade de conhecer
o Fernando Scherer mais de perto, porque ele participou da mesma competição, né? E aí, quando foi, eu voltei a treinar, e aí eu vim passar alguns dias aqui no final do ano, só que no ano seguinte, no de dezembro e janeiro, ali eu recebi a convocação que eu ia para a Copa do Mundo na Europa. Então eu ia 3 países, um atrás do outro. Suécia, Alemanha e Rússia. Eu saía de um e ia para outro. Sim. E aí, só que em fevereiro tinha uma seletiva para Pan-Americano, né? Para o Pan-Americano. E aí era uma seletiva e tudo. E aí eu fui, vim para Macapá, passei alguns dias, voltei para Brasília. Na semana que eu cheguei, eu já viajei para a Europa, tudo, isso treinando, tá, sem baixar treino nada, e treinando mesmo bem consistente. Voltei no Brasil, participei da Copa do Mundo no Brasil, aí quando foi em fevereiro, se não me engano, teve a seletiva para o Pan-Americano. E aí foi na época que eu estava com já a periodização bem alta, já estava no ponto, foi quando eu fiz o melhor tempo lá, garantindo a vaga 1 da prova e consequentemente do revezamento. Aí depois eu consegui a vaga dos 100 livres, 50 livres e do revezamento. Fechou logo todo. Piscina do Jade. Inclusive nessa seletiva aí, quem nadou do meu lado foi o Fernando Scherer, né? Eu já tinha falado com ele no ano anterior ali, mas foi uma coisa mais superficial, mas ele é bem, um cara bem acessível também. A gente tem a impressão de que ele não é um cara muito sério, mas ele é bem acessível mesmo. Uhum. Mas tanto ele o jeito sério, né? mas tanto ele quanto o Gustavo são pessoas bem acessíveis mesmo, não tão... E aí quando foi nessa seletiva, eu nadei e eu só tinha uma coisa na cabeça, nadar. Né? Então eu pulei na piscina, nadei, e conforme eu ia nadando, a gente vai criando visões, né? Sim. Visões não, a gente tem a noção de onde a gente está, então a nossa visão periférica é muito ampla. Né? Também porque a gente nada com dois maços de raio, um de cada lado aqui, então você precisa ter a noção. E aí, conforme eu ia nadando, eu ia vendo que os atletas das minhas laterais, não olhando para o lado, mas sempre iam se distanciando, e inclusive o Xuxa ia se distanciando também. Aquela incrível sensação de sentir os outros pararem, né? Exato. E aí eu fiz a primeira passagem de 50 livre, quando eu virei e saí da borda, eu vi os atletas sentido inverso, né? Chegando na borda eu já tinha virado e continuei nadando. Eu ganhei a prova, fiz o melhor tempo, eu subi em cima da borda, fiz de novo. Subi na borda e vi os atletas chegando, eu já estava em cima vibrando. Foi mesmo? Olha só, cara. E aí fez toda a comemoração, tudo e tal. Aí depois eu fui tirar a roupa, fui fazer a soltura, processo pra, né? E aí eu todo mundo assim, cara, o que foi que você fez? Aí eu virei pra ele, eu só nadei. A única coisa que eu falei pra ele, parabéns. Aí só falei isso e pulei, falei. E aí começou toda essa parceria. Aí começou, aí quando foi, acho que 1 mês e meio, 2 talvez, um pouco mais de 2 meses, ia ter o Campeonato Brasileiro para quem não tinha participado da seletiva. Né? Tinha o Campeonato Brasileiro de fato. Aí chegou, eu estava sentado lá no Maracanãzinho, lá no Maracanã, onde é o Parque Júlio Amari. Estava sentado lá, eu tinha chegado, estava escutando música, aí chegou um ônibus lá, que era da seleção da equipe do Pinheiro, estacionou lá, aí desce o Gustavo. Aí o Gustavo desceu, aí e eu olhando a piscina, sentado, ele veio por trás, ele batendo minhas costas, você nadou bem, hein? Você nadou bem. É, sensação, não? Esse toque na costa é inspirador, né? Aí eu já levantei, falei com ele e tudo, mas o Gustavo aconteceu na Copa do Mundo do ano anterior, que eu fui, antigamente tinha uma disputa bem acirrada na natação entre Vasco e Flamengo. E aí o Vasco na época tinha um centro biomecânico de treinamento, uma satisfação absurda, assim. Aí eu fui, fiz os testes biomecânicos nas instalações do Vasco da Gama. E aí, nisso, um dos técnicos estava comigo, fazendo o meu acompanhamento no Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei na piscina do Júlio Gramari, o Gustavo estava sentado numa cadeira, lendo um jornal de sunga, o óculos pendurado na sunga, assim, lendo o jornal e comendo uma garrafadinha de água. Aí eu disse, cara, eu tive que apresentar um cara bacana. Aí eu fui andando e olhando a piscina, tudo mais.
cara, esse aqui é o Gustavo. Gustavo, esse aqui é o Jário. Gustavo falou assim, ah, você ganhou o Campeonato Brasileiro semana passada, não foi, nadou bem. Entendeu? É um reconhecimento. E aí a gente fica espantado que acha que as pessoas não estão vendo assim, elas estão vendo. Exatamente, estão de olho, né? Ainda mais esse despontando aí da forma que caiu um raio, né? Na piscina lá, né? Para nadar e chamar a atenção de todo mundo, né? E depois veio a convocação. Aí eu consegui a vaga, né? O PAN, né? O PAN, consegui atingir o índice lá que eles chamam. O que as pessoas perguntam muito para mim é que como é que eles convocam? Ah, de gostar porque está dando uma parte? Eu falei assim, não, você tem um tempo lá estipulado e você tem que bater aquilo lá. Não tem essa se você é bonitinho, feio ou não, ou se você é disso ou daquilo, é atingir. Colega de A, amigo de B. Não. Tem que atingir o índice para poder classificar. Exato, e isso não é garantido, tá? Porque hoje em dia já estão mudando bastante, já fazem umas seletivas mais centralizadas. Né? Que naquela época tu tinha que participar de 5, 6 competições seletivas que eram bem desgastantes. Poder acumular. Não acumular não, porque você tinha que participar mesmo. De um vai de acessando um pro outro. Porque e às vezes, por exemplo, eu participei aqui e fiz o INS, mas não é garantido porque teve gente que não veio para essa, mas vai nadar essa. Sim, entendi. Entendeu? É uma corrida mesmo. Uma corrida. Mas não é acumulativo não. Quem fizer no tempo mais baixo vai. A expressão foi, eu imaginei que participar de um classificar para o outro. Não, né? E buscando realmente o menor tempo. Vamos supor aqui que para atravessar 950 metros é 30 segundos, né? É um exemplo, 30 segundos. E aí, tu foste lá e fez 29 segundos. Só que numa prova a gente tem várias séries, né? Então, tu foi o primeiro e fez 29. Só que o cara que vai na terceira série lá, ele faz 27. Tu já tá fora. Entendeu? Tu já tá fora. E naquele momento tu já tá fora. Mas vem um cara da última série, da sexta, sétima série, que faz 25 segundos. Os outros que fizeram antes dele já tá fora. Já tá fora, né? Só que isso não quer dizer que ele tá garantido. Que já tem o próximo. Porque ele vai ter outra competição e pode ter pessoas que não nadaram essa competição que vão nadar lá. Sim. Né? Na época, é o garimpo. Exato. Só que hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado, eles estão centralizando mais, né? Fazendo seletivas olímpicas. Sim. Já é mais centralizado. Claro que eu acredito que tem uma competição ou outra que eles utilizam de parâmetros para servir de índice. Mas, por exemplo, aqui agora a seletiva olímpica para Paris, que é algum deles. Sim. Jade, e os títulos, as conquistas, né? Quantos ouros aí? Tem bastante. Bastante, tem né? Bastante. Aí nas competições internacionais que você gostaria de tem destacar? Tem o Campeonato Sul-Americano, tem a minha primeira medalha internacional, que é a Copa Latina, eu tenho a medalha do Pan-Americano, o Campeonato Brasileiro aí tem bastante. Sim. E as Olimpíadas? Olimpíadas é muito legal. Acho que é um ambiente totalmente diferente, né? O Pan-Americano você encontra alguns países ali, mas a Olimpíada você encontra todos os países. Todos os países. Aí como é que você se sentiu lá? Saiu do meio do mundo para chegar lá no meio dessa galera. E agora interessante que foi no Brasil, né? 2016 foi no Brasil. 2016, né? Foi. Mas o que eu fui em 2004. 2004, tô viajando, né? Tava com a cabeça nas Olimpíadas do Brasil. Mas a estrutura é a mesma. Não, eu digo, que eu queria fazer um parâmetro, né? Mas vamos mudar a pergunta. Eu digo assim, de você chegar num ambiente assim, porque tá o mundo todo ali, né? Aí, qual é a sensação de chegar? Porque em casa é uma coisa, né? Você tem até uma certa segurança, assim, né? Mas chegar num lugar, por exemplo, distante, né? Que você encontra essas pessoas lá, como é que é? Chegar lá e dizer, pô, aqui eu tenho que fazer bonito, como é que... Não, foi interessante você perguntar, porque quando foi no Pan-Americano, até acontece que é bem interessante. A gente ficou na vila Pan-Americana, tudo, e então de hora em hora saímos da vila para os lugares onde tem as competições. Né? Então não tem um ônibus só para natação, ali dentro do ônibus que sai da vila até o local, você pode ter gente do futebol, do vôlei, do handebol, do basquete, da vela, sei lá, pode encontrar muita gente. E aí, eu lembro perfeitamente que a gente estava jogando cartas lá, estava eu, o Gustavo, o Xuxa, o Jaime, estava jogando cartas e tal, e ele disse, bora, ele, não, calma, e eu querendo ir.
já querendo sair, eu peguei o ônibus para ir. Ansioso já. Aí eu, não, calma. Aí, beleza. A seleção ainda não passou. Ele só falou assim, mais ou menos isso, a seleção não passou. Cara, passa a parte da seleção americana na porta na janela do nosso prédio. Quem tava cabeçando era o Gary Hall. Da barriga. Não, quem tava cabeçando era o Gary Hall lá, Gary Hall Jr. Aí legal. Aí o chute já entrou no clima lá, tudo. Aí a gente foi, os 4 juntos, sempre os 4 juntos. Aí, beleza, fizeram aquecimento, porque a prova começa, a competição em si começa 3, 4 horas da tarde e vai até. Então não necessariamente você tem que fazer um aquecimento naquele momento que tu chega. Tu pode, dependendo do que tu vai nadar, tu pode torcer para os teus outros colegas. Ele que não vai fazer o aquecimento do nada. Eu lembro que eu já fui aquecer já era à noite, já estava bem noite. E aí lá no banco de controle, que é uma sala onde fica todos os atletas no nome daquela prova, o Gustavo chegou e falou assim, faça o que você sabe fazer de melhor. Né? E bem. Né? Ou seja, ali não é mais o momento de eu testar, ensaiar, nada, porque o que eu tinha para treinar eu já tinha treinado. Era só executar. Então, o treino é para isso. Treina, dando meu desgaste, ali, coloca todas as possibilidades, chegar na competição de apenas executar. Né? E na Olimpíada é o mínimo de ano. Só que a dimensão, se a gente pegar o Pan-Americano, um Sul-Americano, que é uma estrutura muito menor para uma Olimpíada, é uma coisa grandiosa. Por exemplo, você vai na cozinha, o local de alimentação funciona 24 horas, ele não para. Mas então, se você chega lá no local onde tem a alimentação, você tem comida americana, comida alemã, comida italiana, comida francesa, comida brasileira, tem comida. Escolhe o que quer comer, né? Já aí deitava assim, lá nas Olimpíadas, né? Deitava, encostava a cabeça no travesseiro e pensava, vim lá do Amapá, estou aqui. Deve ser uma sensação muito gostosa, sim, né? De dever cumprido. Né? Tem coisas que a gente não pensa muito não. Né? Até mesmo porque a gente. Tem que ter esse controle. Por exemplo, é o fuso, né? Questão de fuso. Então você ali chegar, fazer tudo que tem que fazer, deitar e dormir. Não tem muito espaço para ficar. Mas tipo, caramba, aonde, né? Quando? Como? Uma sensação de feito realizado, só de você estar lá, né? E assim, aí passar aquele filme na cabeça, depois eu comecei ali pequenininho, né? E cheguei num lugar, né, onde muitas pessoas tentam e não conseguem, e você conseguiu. E aí tinha outras coisas também, eu fiz vários testes biomecânicos com pessoas vindas de fora, né? A gente vestiu uma roupa que tinha uns pontos assim, né, para análise biomecânica, então, e em alguns momentos as pessoas que estão fazendo a avaliação ficavam questionando como eu conseguia fazer tal coisa, né, e aí chegaram e perguntavam como começaram você consegue, a estudar como você consegue isso. Eu disse assim, por exemplo, uma virada, né, eu sou destro, então minha abraçada tecnicamente é mais forte, né, em termos de tração é a direita. Mas aí eu aprendi que a minha última abraçada antes de chegar na borda poderia ser a esquerda ou a direita. Só que a esquerda você não tem tanta eficiência, eu tive que trabalhar a esquerda para poder ter uma eficiência muito perto da direita. Então para mim não importava muito se minha última abraçada fosse a direita ou a esquerda, a velocidade da virada seria a mesma. É super interessante, olha. Para quem está acompanhando agora, até o pastor Arnaldo que chegou agora. Obrigado pela presença e sempre traz bênção aqui pra gente, né, pastor? Glória a Deus por isso. Aqui, a gente está no meio da bênção, né, pastor? Meio-dia, no programa de esporte, numa rádio, né, que fala da palavra de Deus. É muita bênção, eu fico muito feliz por isso, de estar aqui. E receber hoje o Jader Souza, pastor Arnaldo, que chegou às Olimpíadas na natação, uma amapaense, né, que conquistou esse feito maravilhoso aí pra gente. Obrigado. Né, e já queria te perguntar uma coisa de tudo. A gente teve pouco tempo, né? Assim, a conversa aí era para uns 2 dias, né? Bater o papo, atualizar tudo. A gente tem horário, né? Faltando 4 minutos já. Queria que você fizesse um resumo aí dessa trajetória, né? E também essa avaliação hoje, a natação no estado do Amapá. Bem, a minha trajetória foi um sucesso,
Mas acho que não tem como ser menos que isso, né? Até mesmo porque a gente foi traçando pequenas metas e foi conseguindo chegar, né? Imagina só, o cara chega assim, você quer, bora pro Pan-Americano? Top pro Pan-Americano? Top, beleza. Não tem muito o que perguntar. Tu não tem muito o que responder, ou quer ou não quer. Sim. Né? Então, top pro Pan-Americano? Top, beleza. Aí a gente foi, ó, primeiro a gente vai fazer isso. Agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer isso. Sim, claro que teve coisas que saíram do planejamento, né? Mas era o caso de estudar para ver onde foi errado, se foi o pouco treino, a pouca preparação, o que aconteceu com o meu organismo naquele momento, se eu não estava bem condicionado, com um condicionamento físico bom, né? E foi indo, né? Fiz treinamento em altitude, fui para 2.000 e pouco acima do nível do mar. Viajei muito, competi bastante. Andou muito de avião. Andei bastante de avião. Muitos quilômetros. Muitos quilômetros de avião. E no Amapá, como é que tá hoje? No Amapá. Você está trabalhando na área ou não? Não trabalho em outra área. No Amapá, acredito que está faltando algo. Tem uma lacuna muito grande. Né? Eu não vou conseguir te dizer com exatidão o que é, mas acredito que, ao meu ver, está faltando. Eu queria te dar aqui, o secretário Rodinei Cunha, né, lá da CEDEL, ele está numa agenda hoje pesada. Ele ia participar do programa, ia falar com você, que ele queria te convidar para ir lá na secretaria, que ele quer te receber lá, né, para te dar um abraço aí também, em sinal desse reconhecimento pela sua trajetória aí no esporte, né, estender aqui convite, né, já está feito, né, ele ia fazer isso ao vivo, ele ia entrar aqui, mas estava lotado lá. Hoje é dia de atendimento e realmente é uma correria. Mas assim, para você saber, né, também, né, assim como as pessoas te olhavam lá, você é uma referência na natação, né, no nosso estado. E hoje a gente vai receber, hoje não, né, esse semestre agora nós vamos receber uma seletiva da CBDE, né, no Mundial Escolar de Natação. Eu acho que, não sei se tem alguma coisa aí que ele quer conversar contigo, né, mas estendendo esse convite, né, através de mim, né, você iria participar, para você estar lá na CEDEL, lá, né, para ele te receber. Te parabenizar, né, por tudo que você conquistou, né, o pastor Arnaldo já liberou a bênção aí, né, que Deus te abençoe e continue te usando. Né, mas não para não, te envolve aí, ó. Aqui o Thiago já trouxe uma loja de natação, né? Nosso padrinho. Pois é, olha, ele padrinho aqui, entendeu? E a gente precisa, essa lacuna tem que ser preenchida. Com certeza. E a gente precisa de você. E até mesmo porque o que poucos sabem é que esse processo é um processo contínuo. Né? É um processo contínuo, não é um processo que dura só aquele momento, não, é um processo contínuo. Certo. É um processo que começou lá. Em poucos minutos eu te resumi o que aconteceu um ano e meio. Sim. Até o Pan-Americano, né? Em mais alguns minutos eu te resumo o que aconteceu para ir para a Olimpíada. Então, pra você ter uma ideia, Pan-Americano, Olimpíada são 4 anos de preparação. Eu fiz em um ano e meio isso. O homem é uma máquina, rapaz. Jada, muito obrigado. A gente está chegando aí no final do programa, né? Pastor Arnaldo, só um minutinho do seu. Tá na benção, né? Te agradecer mais uma vez, né? Obrigado. Dizer que o R1 Esporte está aberto aqui, né? Eu já te convido para a próxima vez aí, para a gente bater um papo mais focado no estado do Amapá, para você incentivar essa garotada aí, né? Que está despontando na natação, que vai participar dessa seletiva, enfim, que você venha aqui para a gente estar falando sobre isso também e não deixar que a natação realmente, né, esfrie. No estado que não está esfriando, né? A gente tem, hoje a CEDEL tem 4 piscinas, Augusto Antunes, Rosa Taíde e a piscina olímpica, né? E também o Chico Noé. Então a Chico Noé está zeradinha, está linda lá. Qualquer hora dessa a gente vai fazer uma visita lá. E assim, te agradecer mais uma vez, agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui. Queria que você desse um tchau aí, que a gente está no horário do pastor Arnaldo já. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela recepção e bora ficar ligado nas próximas notícias aí da rádio, que traz de informação para o estado como um todo, né? Não só no esporte, mas em todos os segmentos. Tá certo. Olha, gente, é um prazer muito grande. Está gravando na live ali, mas está no site também lá. E está na Frequência da Paz, vai virar podcast esse episódio aqui, vai virar episódio. Né? A gente quer agradecer a companhia, agradecer ao Thiago, a Rayana, pastor Arnaldo, Joá, Rafael,
Todo mundo aqui, você que está acompanhando a gente, obrigado mesmo. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui a partir das 12 horas, contando mais sobre o esporte, os bastidores do esporte para você. Valeu, boa tarde. Glória a Deus, aleluia. Sucesso, meu irmão. Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Na paz aí, você, na paz. Meu filho, paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abração, tudo de bom. Vamos entrar em